Diastazo é uma palavra grega para a palavra que nós conhecemos como dúvida. Geralmente dúvida é aquela palavra que nós damos quando nós queremos dar um passo adiante e nós nos sentimos impedidos pela insegurança de nossas ações e o que isso pode acarretar no futuro. Essa palavra diastazo, a palavra dúvida, ela é empregada em vários campos das nossas vidas, né? Então, mas é sempre com medo daquilo que vai acontecer adiante. A diastazo, ela pode ser uma variante de dinoê, que significa né? Dividido em dois. Ou seja, talvez a mente dividida entre o agora e o depois. Aquele que tem dúvida dificilmente consegue dar um passo adiante. E geralmente quando nós vemos uma pessoa que tem problemas com dúvidas, nós o categorizamos como aquele que não tem fé, aquele que é inseguro. Mas dentro da perspectiva bíblica, as coisas não são tão claras dessa forma. Às vezes a dúvida é aquilo que nos lança para adiante. Vou te dar um exemplo. Pedro, quando ele lançou os pés sobre as águas, quando viu Jesus andando sobre o mar, ele duvidou. Ele falou, se tu és Deus, se tu és Jesus mesmo, faça que eu ande sobre as águas. Pedro tinha uma dúvida. E essa dúvida fez com que ele desse um passo tão importante que nenhuma pessoa havia feito isso antes. Então você imagina que a dúvida, por mais que ela pareça ser ruim, a dúvida ela é importante. O problema não é ter dúvidas, o problema é lançar essas dúvidas à pessoa certa. Pedro tinha um passo a dar e ele encontrou a melhor pessoa com quem ele poderia dividir as suas dúvidas, foi Cristo. Por causa da dúvida de Pedro, ele alcançou algo que nós nunca vamos alcançar. É experimentar em seu corpo, em sua mente, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, a ação direta de Deus. Ou seja, rompendo a realidade das coisas. Pedro andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas? A não ser o próprio Jesus. Então, a dúvida só é um problema quando ela é lançada no lugar errado. Então, se você tem dúvidas, lance para Deus. Porque através dessas dúvidas, você pode fazer uma caminhada. Você pode andar por lugares que ninguém nunca andou. Então, lance suas dúvidas a Deus. Pergunte a Ele. Muitas vezes a resposta vai ser negativa, ou às vezes não vai ter resposta nenhuma. Mas o importante é que você tenha em mente que Cristo é o único que pode sanar todas as suas dúvidas. Amém?